Olá, sejam bem-vindos para mais uma Quarta Pro e hoje nosso papo é sobre funil de vendas. Vamos entender aí de uma vez por todas o que é um funil de vendas e como você faz para construir esse funil nas tuas redes sociais para que você consiga realmente ter os resultados que você deseja. Então, quem tá chegando aí, me dá um ok, se som tá bom, se imagem tá boa, se estão me vendo, me ouvindo. Enquanto vocês vão chegando, eu vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, para quem chegar depois saber do que a gente tá falando. Funil de vendas. Vamos publicar aqui e vamos fixar este funil. Vamos fixar este comentário aqui para tudo certo. José Reinaldo, obrigada por avisar. Igor, obrigada, seja bem-vindo. Elane, boa noite, tudo bem? Então, minha gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre funil de vendas. Vamos entender de uma vez por todas o que é, como funciona, qual é a lógica deles e principalmente como que eu aplico na prática esse funil nas minhas redes sociais, em especial no Instagram. O que a gente precisa ter em mente, né? Antes de eu entrar aqui no detalhe do funil. Todo o processo de vendas, qualquer processo de vendas, independente dele ser no digital ou ele ser no offline, ele é um processo que flui como um funil. Por que a gente fala que ele flui como um funil? Porque vendas é um jogo de perder gente. Então, nós temos o mercado, o amplo mercado aqui. Desse amplo mercado, algumas pessoas vão se identificar com a gente, vão se identificar com o nosso negócio, vão precisar dos nossos serviços, vão querer nos conhecer. Dessas pessoas que vão nos conhecer, algumas vão comprar e outras não vão comprar. É por isso que a gente fala tanto em funil de vendas. E eu trouxe aqui uma imagem para ficar mais fácil da gente entender. Estão vendo aqui a imagem? Esse aqui é um funil, né? Um funil mais tradicional que tem, mais simplificado que tem. Então, vamos entender essa lógica, vamos entender o que a gente precisa fazer em cada momento desse funil. Depois a gente vai falar um pouquinho como que a gente faz na prática para levar isso para o nosso dia a dia aqui para o Instagram, para fazer com que isso aconteça. Qual é a lógica do funil, tá? Eu tenho o topo. O que é o topo do funil? O topo do funil é o mercado. Então, vamos trazer aqui para o Instagram. Topo do funil são todas as pessoas que estão no Instagram. Todas as pessoas. E eu preciso aparecer para essas pessoas para que elas me conheçam. Então, antes de qualquer coisa, elas precisam saber que eu existo. Então, nesse momento do topo do funil, o que a gente precisa fazer? A gente precisa utilizar conteúdos, conversas, posts, vídeos que falem diretamente com as situações que o cliente se encontra, onde o nosso serviço é útil. Por quê? É um momento que a gente chama de aprendizado e descoberta. Por que aprendizado e descoberta? Descoberta de você, do teu serviço, do teu nome, e aprendizado no sentido de mostrar um caminho, uma alternativa para aquela pessoa resolver algum problema que ela tem, ou então conquistar um desejo muito latente que ela tem. Então, isso é um topo. O topo é o mercado todo, é o Instagram como um todo. Aí as pessoas me conhecem, né? Eu tô me apresentando aqui no mercado, tô fazendo com que as pessoas, né, me conheçam aqui no mercado. Algumas vão querer me conhecer mais. O que elas vão fazer? Vão começar a me seguir nas redes sociais. Isso aqui é um funil de redes sociais que a gente tá falando, tá? Depois eu posso até dar exemplo de outros tipos de funis que existem. Aí a gente vem pro meio do funil. Quem é o meio do funil? O meio do funil são as pessoas que estão me seguindo. São os meus seguidores. Então, eu já saí daquela fase de descoberta de que as pessoas tinham que me conhecer e eu cheguei aqui no meio do funil. Quando as pessoas falam de meio de funil, a gente está sempre falando da questão de reconhecimento. O que é reconhecimento?
é reconhecer que você realmente tem a melhor solução para aquela pessoa. É você ganhar a confiança dela para que ela acredite naquilo que você tem para entregar. E depois o funil de vendas, a gente tem a etapa do fundo de funil. O que é o fundo do funil? O fundo do funil é onde eu faço ofertas. Então, as pessoas que se interessaram, as pessoas que continuam aqui me acompanhando, as pessoas que estão mais prontas, mais conscientes, mais preparadas, eu venho para as minhas ações de fundo de funil. E vocês podem ver que ele vai estreitando, porque é justamente a lógica que eu falei. Então, a ideia de funil de vendas vem justamente dessa questão do mercado, que é um jogo de ir perdendo pessoas. Você vai afunilando, você sai do mercado. Então, pego todos os seguidores, todo mundo que tá no Instagram. De todo mundo que tá no Instagram, tem uma parcela que começa a me acompanhar. Dessa parcela que começa a me acompanhar, algumas pessoas se motivam a comprar e vêm pro fundo de funil. E outras pessoas não se motivam a comprar e tá tudo bem. Vão continuar ali, podem comprar mais cedo, mais tarde, pode não comprar nunca e tá tudo certo. Como é que eu levo isso aqui para a vida real? Porque o que acontece na vida real? Na vida real, a gente tem que fazer ações o tempo todo para todas as etapas. Por quê? Se vender é um jogo de perder gente, se eu tenho uma imensidão de pessoas, algumas me seguem e poucas compram, qual que é a lógica para que eu continue vendendo sempre? Eu preciso estar alimentando esse funil em tempo integral. O tempo todo eu tenho que ter gente entrando nesse meu funil. Por quê? Porque eu preciso vender o tempo todo. Concordam comigo? Tá fazendo sentido até aqui? Comentem aqui pra mim. Então assim, eu preciso ter isso aqui rodando o tempo inteiro entrando gente, o tempo todo me relacionando e o tempo todo fazendo oferta. Por quê? Porque senão o teu negócio não sobrevive. E daí na prática, como que eu levo esse funil, né, pro dia a dia, pra realidade, né? Bora entender. O que eu tenho que ter em mente? Lá no meu Instagram, eu tenho o meu feed, né? Que eu vou postando as minhas ações. Então, a gente perde essa noção de funil. Mas eu tenho que pensar em que sentido? Eu vou pensar... Lembra que eu sempre falo pra vocês assim, a gente precisa fazer poucas ações e ações intencionais para conseguir vender. Então, quando você tá lá planejando o teu conteúdo, vou montar o meu planejamento de posts semanais, tá? Vou montar o meu planejamento de posts da semana, que eu já orientei aqui outras vezes, que é sempre melhor que vocês façam os posts da semana numa sentada só, porque vocês vão ser muito mais produtivos e muito mais assertivos. Mas ok, chegou lá no meu dia de fazer os meus posts. O que você tem que ter em mente? Que você precisa ter, no mínimo, ao longo da tua semana, uma ação para cada etapa deste funil. Então, eu preciso ter, no mínimo, um post para cada etapa. E aí você precisa pensar exatamente o tipo de conteúdo, o tipo de conversa que você vai fazer, tendo consciência, sendo intencional. Este conteúdo aqui é para topo de funil. Ok, se esse conteúdo aqui é para topo de funil, o objetivo é fazer o quê? É fazer com que mais pessoas que ainda não me acompanham, pessoas que estão fora da minha rede, me conheçam, saibam que eu existo. Esse é o objetivo. E que tipo de conteúdo você faz aqui? O primeiro ponto é um conteúdo para que ele saia da tua rede, para que as pessoas que não te conheçam, ele obrigatoriamente precisa ir para o feed. Então, você obrigatoriamente, quando você está pensando o que eu vou fazer para topo de funil essa semana, você tem que pensar no teu feed. E aí você pode usar um post simples, você pode usar um carrossel ou você pode usar um Reels. Você tem essas 3 alternativas para atrair pessoas, para trabalhar topo de funil, tá? Isso é o formato.
Então, primeiro você escolhe o formato. Segundo ponto, você avalia o conteúdo. O que você vai colocar nesse post? O post de topo de funil, ele nunca deve ser um post diretamente de vendas. Ele não deve ter uma oferta. Por quê? Quando as pessoas entram nas redes sociais, elas não estão necessariamente buscando algo para comprar. Elas estão buscando ou uma informação, ou elas estão simplesmente se distraindo. Pensem no comportamento de vocês. Dificilmente você abre o Instagram pensando assim, deixa eu procurar aqui um item para comprar. A não ser que você já tenha sido impactado uma outra vez e você vai lá buscar aquele produto que você viu em outra ocasião. Então, este conteúdo do topo, além dele obrigatoriamente ir para o feed, ele deve falar sempre, tá? De algum problema ou de alguma vontade do teu público. E preferencialmente, ele precisa sair do padrão. Ele precisa ser um pouco mais provocativo, ele deve ser um pouco mais criativo, ou às vezes, né, principalmente o provocativo, no sentido de trazer uma mensagem que sai da vala comum, trazer uma nova perspectiva, uma nova alternativa para resolver aquele problema. Vou dar um exemplo para vocês, depois se vocês quiserem colocar aqui da área de vocês, a gente pode conversar também com alguns exemplos. O que é muito comum a gente ouvir falar sobre redes sociais? Poste todos os dias ou produza muito conteúdo. E vocês já devem ter esbarrado por aí com alguns vídeos, alguns posts, falando justamente sobre pare de fazer conteúdo, pare de fazer posts nas redes sociais. Isso é uma chamada, quando eu jogo isso para pessoas que têm interesse em marketing digital, elas dizem, como assim pare de fazer conteúdo? Se todo mundo me fala que é para fazer conteúdo. Daí quando você vai ler lá dentro, tem uma explicação lógica, falando que pare de fazer conteúdo de maneira aleatória ou pare de fazer conteúdo todos os dias, faça conteúdo de maneira estratégica e intencional. E aí você está mostrando o caminho correto para resolver um problema. Outro tipo de post muito comum quando a gente está falando de marketing digital, né? A questão assim de venda no Instagram sem aparecer. Por quê? Porque as pessoas, isso é o quê? Isso é uma dor, é um problema para a grande maioria do público, aparecer no Instagram. Então, o tipo de conteúdo de topo é esse, e ele pode ser vídeo, carrossel ou post simples. Aí tem um detalhe importante, eu não vou me aprofundar nessa etapa porque eu quero explicar sobre meio e sobre fundo, mas tem um processo muito importante que eu já falei aqui com vocês outras vezes e a gente pode até aprofundar numa outra live também. Se o objetivo do meu conteúdo de topo é atingir pessoas que ainda não me seguem, que ainda não estão no meu Instagram, eu preciso ou fazer um conteúdo muito bom, muito provocativo, a ponto dele viralizar, de muitas pessoas compartilharem, de muitas pessoas salvarem, e eu atingir, e daí essa ação das pessoas que me seguem salvar ou compartilhar, faz com que o Instagram vai entregar esse meu post lá no explorar, que são para as pessoas que não me seguem. Só que qual é o detalhe aí? É muito desafiador fazer isso acontecer. Isso normalmente acontece com conteúdo de humor, ou com uma história muito impactante, ou então com alguma coisa que gere uma frase que gere muita identificação. E ele é muito mais desafiador quando a gente está começando, quando a gente tem poucos seguidores. Então é muito importante que quando eu faço um conteúdo de topo, eu impulsione esse conteúdo, eu invista dinheiro, eu patrocine ele ali no botãozinho impulsionar. Porque isso vai fazer com que o Instagram vai entregar esse conteúdo para outras pessoas que não me acompanham. E aí, esse conteúdo está cumprindo a missão dele. Só que qual é o detalhe? O detalhe é, não adianta eu pegar qualquer post e patrocinar. Eu preciso fazer ele pensando de maneira intencional
que ele tem esse objetivo, que ele é para topo de funil, ok? Então, tô lá planejando, ok, decidi meu conteúdo de topo, é esse post aqui, você faz de maneira intencional para esse objetivo. Só que ao mesmo tempo que você precisa criar esse conteúdo para atrair novas pessoas, tem pessoas que foram chegando na semana anterior, certo? Tem pessoas novas chegando aqui. Então, eu não posso ficar o tempo todo só fazendo conteúdo de atração. Então, o meu segundo post da semana, ele tem que ser olhando para quem? Ele tem que ser olhando para quem já me acompanha. E aqui no Já Me Acompanha tem detalhes. O conteúdo que você vai fazer para quem já te acompanha, para que elas te reconheçam como uma autoridade, para que elas criem confiança em você e queiram comprar, ele pode ser feito aonde? Ele pode ser feito no feed, com um post, sim, pode ser feito no feed, mas ele também pode ser feito nos stories. Porque os stories é a melhor ferramenta para a gente se relacionar com quem nos acompanha. Então, se eu tiver hoje, tá? Hoje, no meu Instagram, um post de topo durante a semana, eu posso optar por trabalhar o meio do funil sem fazer um post necessariamente. Eu posso optar por trabalhar o meio do funil só com os meus stories. Só mantendo um relacionamento via stories. E aí eu também preciso fazer isso de maneira intencional. Qual é o tipo de conteúdo que eu vou fazer para quem já me segue? Aqui ele é um conteúdo muito mais educativo. Só que qual é a lógica do conteúdo educativo? É o conteúdo que ajuda o cliente a entender como o meu serviço funciona. Que ajuda o meu cliente a entender se o meu serviço é para ele ou não. E principalmente que mostra as evidências dos meus diferenciais e dos resultados que o meu serviço pode gerar. Então, quando eu tenho um conteúdo, por exemplo, aqui no meu Instagram, falando como criar posts, como escrever uma legenda, como fazer lives, como montar uma sequência de stories, eu tô mostrando o quê? Eu tô mostrando a forma como eu trabalho, a maneira como eu trabalho o marketing digital. E eu coloco que isso é a maneira que eu ensino dentro das minhas mentorias, dentro dos meus programas de acompanhamento. Então, o conteúdo de meio, ele tem que ter este objetivo. Mostrar para o cliente como você trabalha, os teus diferenciais, para que ele entenda mais profundamente aquilo que você faz, os conceitos que você apresenta, a linha que você defenda. E vai gerando mais identificação ou não para ele querer comprar de você. Aqui no meio também é onde você conta a tua história. Quais são as tuas experiências? O que te credencia para fazer o que você faz hoje? Quem você atende? Você está atendendo? Você não está atendendo? Quem são teus clientes? Que resultados você está gerando? Então, quando eu vou fazer materiais, conteúdos de meio, é sobre isso que eu preciso falar. E daí, nesse momento, eu tô fazendo o quê? Eu tô me relacionando com quem já me segue. Então, ao longo da minha semana, vamos voltar pro ponto 1 e o ponto 2. Eu, obrigatoriamente, tenho que ter um conteúdo de topo. Eu devo impulsionar, fazer investimento em mídia nesse conteúdo de topo. Eu, obrigatoriamente, tenho que ter uma ação de meio de funil. Que pode ser um post educativo ou um post da minha história, junto com stories educativos e stories da minha história. Posso fazer os dois. Se eu tiver que optar, eu vou dar preferência para os stories, por quê? O post, ele chega, quando eu boto no feed, ele chega para 2% das pessoas que te seguem. O teu conteúdo dos stories chega para mais ou menos 10% das pessoas que te seguem. Então, o story ele é uma ferramenta melhor para relacionamento, ok?
E ao mesmo tempo que eu tô chamando mais pessoas, tô aqui conversando com quem tá chegando, eu preciso e eu devo toda semana fazer ofertas. Eu preciso fazer ofertas diretas, eu preciso falar compre, contrate. A agenda tá aberta, as inscrições estão abertas, tá aqui disponível, com promoção ou sem promoção. Mas eu preciso fazer uma oferta semanal. Eu preciso falar aquilo que eu vendo, eu preciso apresentar o meu serviço, eu preciso desmistificar como ele funciona. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tô chamando gente nova, ao mesmo tempo que eu tô me relacionando com quem tá chegando, tem pessoas que já estão me acompanhando há mais tempo. E tem pessoas que podem ter chego ontem e já estão mais prontas para comprar. Então, quando eu coloco o meu funil para rodar no Instagram, é isso que eu faço. Eu vou pensar nos materiais da semana, pensando nas 3 situações e escolhendo o tipo de conteúdo ideal para cada uma das situações. E a oferta, como que você faz a oferta? A oferta é para quem? A oferta é prioritariamente para quem te segue, certo? Só que o ideal da oferta é que ela vá para o feed, que tenha um post dela ali no feed e que ela também vá para os stories, que você trabalhe nos 2 canais, nas 2 frentes. E além disso, dependendo da área, dependendo do tipo do teu serviço, você pode usar também na oferta uma live. A live é uma excelente ferramenta para oferta, desde que você conduza a live na estrutura correta, com os conteúdos e os argumentos corretos para levar para a venda. E daí na live você vai vir, vai entregar o conteúdo, e na live, qual é o bacana da live? A live normalmente começa num topo, falando de um problema ou de uma vontade. Ela desce logo na sequência para o meio, sendo um pouco mais educativa. E no final você faz a oferta, faz a venda. Então, quando você faz a oferta, você vai poder escolher. Lembra que se alguém estava aqui, a gente falou em algumas lives passadas que você não é obrigado a fazer live. Você pode vender fazendo post no feed e fazendo uma sequência de stories mesmo sem aparecer. Usando os argumentos corretos, vai funcionar. Mas você também pode escolher fazer uma live para fazer uma oferta, que funciona bem. Por que ela funciona bem? Porque você está aqui conversando com a pessoa, você pode abrir espaço para tirar dúvidas sobre aquele serviço, como funciona, como não funciona. E o que é muito interessante que você planeje aí na tua sequência, no teu funil de vendas, na hora de fazer a oferta. Que você planeje ter junto com a oferta depoimentos. Como que você pode fazer isso de forma muito prática? Você fez o anúncio lá no feed, daí você pegou aquele mesmo card e levou lá para os stories. Você pode usar lá na sequência dos stories um depoimento ou um feedback, reforçando o resultado daquele serviço que você está vendendo. E aí tem um detalhezinho, um macetezinho que faz toda a diferença e que poucas pessoas utilizam isso de maneira consciente, tá? Vamos lá. Eu vou planejar minha semana. Vou voltar lá pro início, tá? Vou planejar minha semana. Vou implementar meu funil. Qual é a primeira coisa que eu preciso decidir antes de construir qualquer um desses materiais? Especialmente antes de construir o conteúdo de meio e o conteúdo de fundo. Eu preciso decidir qual é a oferta que eu vou trabalhar naquela semana. Por quê? Porque o meu conteúdo de meio, se ele tem o objetivo de ajudar o cliente a entender melhor aquilo que eu faço, se ele tem o objetivo de conquistar a confiança do cliente, ele precisa ser um conteúdo alinhado àquilo que eu vou vender, aquilo que eu vou fazer a oferta na sequência.
porque ele vai me ajudar a preparar as pessoas para estarem mais prontas para comprar aquilo que eu vou vender. A lógica é assim, vamos supor que eu tenho uma loja e eu queira vender camisas, tá? A minha oferta do final de semana vai ser de camisas brancas para mulheres. Se o meu conteúdo de e-mail eu tá ensinando sobre calça, ele não vai me ajudar a vender as camisas. O meu conteúdo educativo do meio precisa ser sobre camisas. Por quê? Eu já vou educando as pessoas, eu já vou gerando desejo em usar aquela roupa naquele estilo, ou fazer aquela combinação, ou causar aquele impacto. E depois, no outro dia, eu apresento aquela oferta de camisas. Elis, quando você fala de funil, você tá falando que o post de topo tem que ser na segunda-feira, o de meio tem que ser na quarta e o de oferta tem que ser na sexta? Não necessariamente. O que você tem que levar em consideração? O comportamento do teu público e qual é o momento da semana que as pessoas compram mais o teu produto e o teu serviço. Vamos para um exemplo bem simples, tá? Se eu tô vendendo convite para festa, é muito mais lógico que a minha oferta aconteça lá na quinta ou na sexta, certo? Porque as pessoas já estão pensando ou no jantar, ou no restaurante, ou na saída, ou na balada, seja lá o que elas forem fazer. Ofertas para usar no final de semana, porque a pessoa já tá desligando a chave e já tá pensando sobre isso. Se eu vendo uma mentoria de marketing digital, se eu quero vender um treinamento para empresas, se eu quero vender um serviço de contabilidade, que é algo que as pessoas, que é para o trabalho, é muito mais lógico que a minha oferta seja feita na segunda ou na terça. Porque é quando as pessoas estão mais decididas a tomar decisões. É quando elas estão mais... Quem aqui não acorda na segunda-feira do tipo, né, ou vai dormir no domingo? Não, essa semana eu vou resolver, essa semana eu vou contratar, essa semana eu vou agendar, dessa semana não passa. Quem aqui não faz isso? Então, a gente tende a tomar essas decisões mais complexas sobre a nossa carreira, decisões profissionais, mais na segunda e na terça. Daí você vai dizer, tá, e aí como é que fica o diacho desse funil então? Esse funil, ele não é obrigatório rodar inteiro dentro de uma semana, segunda, quarta e sexta. Ou segunda, terça, quarta e sexta. Ele pode, por exemplo, você pode botar o post de topo de funil na quinta. O de meio de funil, você pode colocar no domingo. E o de oferta, que é o de fundo de funil, você pode colocar na terça. Então, você pode iniciar o teu funil em qualquer dia da semana. Em qualquer dia da semana. Certo? Mas o importante é que você tenha essa lógica na tua cabeça. Ok, o meu Instagram precisa rodar um funil de vendas. O meu Instagram precisa rodar um funil o tempo todo. O meu Instagram precisa ter conteúdo para atrair as pessoas, para me relacionar com quem tá aqui, e precisa ter conteúdos de oferta. E a decisão do conteúdo de meio de funil parte sempre da oferta que eu quero fazer. Me digam aí se ficou claro, se vocês entenderam o porquê que a gente fala de funil de vendas e qual é a lógica para implementar esse funil. Me contem aqui, enquanto deixa eu ver aqui, a Elane colocou. Deixa eu tirar aqui a imagem, parar de compartilhar, para a gente conversar aqui. E se eu quiser atrair pessoas para conhecer o assunto, no qual posteriormente eu vou vender, para a segunda semana, por exemplo, eu iniciar a oferta. Qual seria o terceiro post? Em vez de trabalhar o terceiro post de oferta, o que você sugere? Novo post de atração ou de relacionamento? Ótima pergunta, Elane. Então vamos lá. Tu tá começando, né? Eu sei que o teu caso é esse. Poxa, abri meu Instagram agora, tô começando a fazer esse trabalho, ainda praticamente não tenho seguidores, né? Não tem ninguém que me siga, não tenho nem por que fazer oferta aqui. O que eu faço? Minha orientação, né? E é o que eu aplico sempre. Trabalhe 2 semanas só com posts de topo.
Então, faça 2 posts de topo na primeira semana, impulsione. Faça 2 topos de topo na segunda semana, impulsione. E a partir daí, você começa a manter o fluxo de um post de topo, um de relacionamento e um de oferta. Então, quando você está começando, vale a pena você ficar 2 semanas só com conteúdos de topo e depois você mantém o fluxo rodando com topo, meio e fundo. Por quê? A gente tem em mente que para fazer oferta eu preciso ter muitos seguidores. É óbvio que a tua venda sempre vai ser proporcional ao público que te acompanha. Então, se você vende algo que é em grupo, você tem que ter consciência que se você fizer uma oferta logo, você vai ter um grupo menor. Mas se você vende algo que é individual, você pode começar a fazer oferta mesmo tendo pouquíssimas pessoas. Porque as pessoas já vão criando consciência do que você tem para vender. Porque não é na hora que você vai fazer a oferta que as pessoas vão comprar. O cliente não compra quando você quer vender, né? Ele compra quando ele sente a necessidade ou ele percebe uma grande oportunidade para agir naquele momento. Por isso que a gente tem que fazer oferta toda semana. Porque talvez essa semana eu pense, será? E na outra semana eu posso dizer, cara, é agora. Ou na outra semana eu posso ter visto um depoimento que bateu mais com a minha necessidade, que eu me identifiquei mais. Ou na outra semana o teu conteúdo de meio me convenceu mais. Eu entendi melhor. Então, não é porque eu comecei a te seguir agora que eu vou comprar agora. Pode ser que algumas pessoas entrem e comprem, tá? Caiu, Elane. Então, o que eu tava falando é, no teu caso, quando você vai começar, o ideal é que você trabalhe as 2 primeiras semanas com 2 posts de topo na primeira semana, 2 posts de topo na segunda semana, para atrair as pessoas. E a partir da terceira semana, você já começa a rodar o fluxo completo, mantendo sempre um de topo, porque eu tenho que atrair pessoas novas o tempo todo, trabalhando o relacionamento com o conteúdo de meio e sempre tendo uma oferta. E aí tem as maneiras de variar a oferta para não ficar repetindo sempre do mesmo jeito, mas isso vai ser assunto para uma outra live, tá? O Alessandro falou que só conseguiu chegar agora. O replay fica disponível, tá? Encerrando aqui, eu vou salvar essa live. O replay fica disponível aqui no feed para que vocês possam assistir e eu recomendo que vocês assistam. O que é o meu recado principal, assim? Entendam. Processo de vendas é sempre uma lógica de funil. O processo de vendas precisa rodar de forma integral o tempo todo. Nunca parem de fazer posts e conteúdos e ações para atrair público novo. Nunca parem. E nunca parem de fazer oferta. Nunca parem. Nunca deixem para fazer oferta uma vez no mês. E não cometam o erro, né, de fazer só oferta. Porque se você faz só oferta, tu vai estar trabalhando, o desenho estava aqui até agora, só no fundo. E aí a tua venda fica muito mais difícil. Porque muitas vezes você não tem nem para quem vender. Eu vejo muito extremos, tá? Muito extremos quando eu vou analisar perfil. Muito extremos. Pessoas que só trabalham conteúdo e normalmente quando só trabalham conteúdo só de meio e aí não conseguem vender e nem atrair mais pessoas. E tem o outro lado aí do limbo que trabalha só oferta. E quando trabalha só oferta, é muito mais difícil vender e acaba não atraindo novas pessoas. E quando atrai, as pessoas não continuam acompanhando. Porque o que tu tem para me oferecer no teu Instagram? Essa é uma boa reflexão para vocês ficarem nessa semana. Quais motivos tem hoje no teu Instagram para as pessoas começarem a te seguir e para que elas permaneçam te acompanhando?
Que valor você gera efetivamente nessas pessoas para que elas continuem te acompanhando? Você está entregando alguma coisa interessante? E assim, gente, entregar uma coisa interessante não precisa ser todo dia, não é o tempo todo. Mas uma vez por semana eu aprendo alguma coisa, eu recebo uma informação nova, eu me mantenho atualizado. Tem alguma coisa útil que você faça para as pessoas? Sempre alinhado àquilo que você vende, é claro. Pensem a respeito disso e avaliem se vocês estão fazendo as ações de vocês de forma intencional, olhando para essas etapas do funil. Se não, comecem a fazer isso agora, que eu tenho certeza que os resultados de vocês vão mudar, ok? A Elane, Elis, posso fazer o post de apresentação do meu serviço só a partir da 3ª semana seguido da oferta? Sim, Elane, pode. Foi o que eu falei. Você pode fazer as 2 primeiras semanas para formar público, como você está começando o teu perfil agora do zero, que eu sei, e daí na 3ª semana você pode fazer a oferta, tá? Aí você aproveita as 2 primeiras semanas que você vai fazer os posts de formação e já deixa teu perfil lá arrumadinho, com a tua apresentação lá nos destaques, tudo bonitinho. As pessoas vão chegar, vão ver o conteúdo, vão te conhecer, vão começar a te seguir e tu começa as ações de relacionamento com elas. Beleza? Fechou, minha gente? No mais, beijão pra vocês. Uma ótima semana. Obrigada, amor. E você também é maravilhosa. Uma ótima semana pra todo mundo. E principalmente, tá? Quem perdeu o início da live, volta, assiste do início, entende essa lógica. É importante a gente ter essa lógica na hora de criar as ações. É isso que nos leva a ter resultado. É fazer cada coisa de maneira cada vez mais consciente dentro das estratégias de marketing. Implementem e depois venham me contar se deu resultado ou não. Beijo, uma ótima semana. Espero vocês no aulão de segunda. Ah, e olha só, essa semana, amanhã já sai a primeira análise de perfil que vai sair no post aqui no meu feed, vou compartilhar nos stories também para vocês. E agora, semanalmente, a gente vai ter sempre um perfil sendo analisado e eu sempre vou abrir oportunidades para quem quiser participar das próximas análises. Então, toda semana a gente vai escolher um perfil, vai analisar bio, analisar conteúdo, analisar identidade visual. Primeira análise tá bem legal, sai amanhã. E daí depois a gente continua. Então, se você tem interesse em saber como o teu perfil pode melhorar para gerar mais vendas, fica ligado por aqui, tá? Um beijo, até mais. Tchau!